Glória a Deus, queridos irmãos. Vamos ler então a palavra de Deus. Se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Leamos a palavra de Deus. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tendem fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Viu aí, irmãos e ouvintes? Viu aí, irmãos, esse versículo, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20, vem nos falar do poder da fé. Antes de nós entrar nesse versículo, eu quero lembrar os irmãos um pouquinho o que é fé. Você sabe o que é fé, meus irmãos? Fé é tudo aquilo que você não vê, mas você crê que vai ver. Aleluia, louvado seja Deus. Fé, meus irmãos, é tudo aquilo que nós não vê. Fé é tudo aquilo que nós não vê, mas nós acredita que vai ver. A fé, meus irmãos, é tremenda. A fé é maravilhosa. A fé é poderosa. A fé move montanhas. A fé, meus irmãos, ela move a mão de Deus. Sem fé, meus irmãos, é impossível de agradar a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem fé, meus irmãos, é impossível de agradar aos olhos de Deus. Porque nós pode orar, mas se nós não tiver fé, Deus vai ouvir nossa oração. Só que nós não vai receber a bênção. Louvado seja Deus, meus irmãos. Deus vai ouvir nossa oração. Deus vai receber o nosso jejum, só que nós não vamos receber a bênção. Porque logo mais aqui no versículo 24 está escrito: tudo quanto em oração pedirdes, crede, recebeste. Louvado seja Deus, meus irmãos. Logo mais aqui no versículo 26 está escrito, meus irmãos, aleluia, é que quando nós orar ao Senhor, quando nós orar ao Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, está escrito aqui no versículo 25, e quando estiver orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu vou dizer um exemplo aqui da Bíblia. Caim e Abel. Abel, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, era pastor de ovelhas. E Caim, aleluia, era lavrador. Glória a Deus, louvado seja Deus. E Caim
cirou contra o seu irmão. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma certa vez, Caim e Abel foi oferecer um sacrifício a Deus. Caim e Abel foi oferecer um sacrifício a Deus. Louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que Deus não recebeu a oração, o sacrifício de Caim, porque ele estava irado contra o seu irmão. E olha para você ver aqui no versículo da palavra de Deus. Louvado seja no versículo 25. Quando estiver orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu quero dizer, meus irmãos, que a fé, louvado seja Deus, ela pode fazer maravilhas na tua vida. A fé em Deus, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, ela pode te curar dessa enfermidade, da paralisia. A fé é tremenda, meus irmãos. Olha para vocês ver. Jacó segurou o anjo. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó segurou o anjo para receber a bênção. Jacó dizia para o anjo: eu não te solto sem antes de me abençoar. Olha para você que fé que Jacó teve ao segurar o anjo. Quem tem fé, quem tem essa fé grande para segurar um anjo, meus irmãos? O anjo pode, louvado seja Deus, só relar, só soprar no humano, no homem, e ele pode morrer. O anjo do Senhor é poderoso, meus irmãos. E Jacó teve muita fé para lutar contra um anjo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem fé, meus irmãos, você não abandona, louvado seja Deus, as pornografia. Sem fé, você não abandona as coisas do mundo, você não abandona a vaidade, a lascívia. Louvado seja Deus, grande é o Senhor Jeová. Você não abandona os vídeos, louvado seja Deus, mundano. Você não abandona as músicas profanas. Você não abandona, louvado seja Deus, os programas da televisão, do rádio, as novelas. Você não abandona. Sem fé, meus irmãos, você não pode agradar a Deus. Meus irmãos, que quando chegava um cego perto de Jesus, Jesus dizia, olha um exemplo na Bíblia, o cego Bartimeu, filho de Zebedeu. Meus irmãos, o cego Bartimeu, ele clamava a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão, meus irmãos, mandava ele calar. Ah, cala a boca, cego. Louvado seja Deus. Eu creio que foi assim. Jesus não vai te ouvir. Eu creio que
a multidão falava assim para ele: fica quieto aí que ele não vai te ouvir não. Mas cada vez o cego Bartimeu dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenhas compaixão de mim. E logo Jesus, ouvindo, ele clamar, eu creio que foi assim. E daí Jesus disse para ele, Jesus mandou chamar aquele cego Bartimeu. E chegando perto de Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Aquele cego Bartimeu disse: Mestre, que eu veja. E logo ele passou a ver e passou a seguir Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, não canse, não cesse a tua voz. Não importa o que as pessoas falam para você calar a boca, para você parar de ir na igreja, para você parar de ouvir louvado seja do louvores, que Deus não vai te usar, que Deus não vai te libertar, que você não vai ser feliz na vida. Meus irmãos, não olhe para Jesus, porque o melhor de Deus está chegando para a tua vida. Mas basta o segredo de você receber a bênção não é ter multidões para te ouvir a tua voz. O segredo não é você cantar para as multidões. O segredo de você, louvado seja Deus, irmãos, grandioso Deus, de você receber a bênção, não é você chegar no culto para você louvar a Deus e ter aquela multidão. O segredo é para você cantar com sinceridade, orar com sinceridade, meus irmãos, que você vai receber a bênção de Deus. Então é isso aí, meus irmãos. O versículo da palavra de Deus veio até aqui. Eu quero fazer uma oração para você que está com enfermidade nos olhos. Ora comigo agora. Coloca água aí para ungir perto do teu receptor. Coloca água para ungir. Que Deus, aleluia, vai fazer a grande obra. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, meu Deus, aqui estamos, meu Pai Santo, todos reunidos, meu Pai, numa só fé, num só, meu Deus, pensamento, num só coração. Espírito Santo de Deus, meu Deus, visita esse irmão agora, que está enfermo, meu Deus, que está oprimido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Mas é o Senhor que é forte e poderoso, é o Senhor que é maravilhoso, meu Pai. É o Senhor que pode fazer a grande obra, meu Deus. Toca Jesus nesse irmão, toca Jesus nessa irmã. Vai repreendendo todo espírito maligno nessa casa, nesse lar. Sai, 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 sai. Toda doença, toda enfermidade, meu Deus. Eu creio que essa curta oração, eu creio que essa humilde oração vai fazer milagres acontecer, porque a fé é tremenda, meu Deus. A fé move montanhas, a fé move a monte de Deus. Esse irmão vai ser curado agora, vai receber a cura, meu irmão. Jesus te dá saúde, Jesus te cura. Tenha fé, meus irmãos, tenha fé, minha irmã, que Jesus já está agindo, Jesus já está trabalhando. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, confirma, Senhor, a tua bênção. Confirma um milagre, meu Deus. Confirma a vitória. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva-se. Deixe o teu like, ativa o sininho e comenta aí bastante, meus irmãos. Comenta aí. Louvado seja Deus. Uma palavra de fé, de coragem para nós, porque nós precisamos orar um pelos outros, precisamos orar sem cessar um pelos outros. Então, meu irmão, recebe a bênção, recebe a cura. Compartilha se você puder, compartilha esse canal com toda a tua querida família. Fique com Deus, meus irmãos. Quem despede de vocês com a paz do Senhor Jesus, eu teu irmão em Cristo, Mateus Henrique. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.